Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 32. Amém? Nós leremos do 32, entrando no capítulo 5, até o versículo 11. Vamos ficar de pé? Diz bem assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A igreja pode sentar. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que é santa, Senhor, mas nós somos pecadores, falhos. Por isso eu quero te pedir que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos perdoe de nossos pecados, Senhor, que o Senhor purifique a cada um aqui nesse momento, que está aqui ou que está em casa me ouvindo, que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus, e que possamos ter discernimento
compreender a tua santa vontade para as nossas vidas e que de fato essa palavra venha converter os nossos corações, Senhor. Que venhamos entender a tua santa palavra e viver de acordo com ela uma vida agradável a ti. Que cada um aqui tenha temor e saiba que o Senhor de fato exige, meu Deus, a nossa obediência, que o Senhor deseja a nossa obediência, que cada um tenha temor diante dessa palavra e queira praticar essa e toda a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa narrativa, ela vai falar sobre o temor a Deus. Em nossos dias, muitas vezes, nós esquecemos do temor do Senhor, por causa do amor de Deus por nós, e esse amor, ele é real, e esse amor é infinito, por causa do seu amor por nós, ou por causa da sua misericórdia por nós, grande é a sua misericórdia, por causa da sua graça para conosco, nós às vezes não queremos ouvir falar da justiça do Senhor, que é contrária ao pecado, nós não queremos falar, dói aos nossos ouvidos, ouvir falar da ira do Senhor. Às vezes não queremos, só queremos palavras que falem de amor, de graça e misericórdia, mas é porque nós não entendemos que a justiça de Deus é boa também, que a sua justiça, a sua ira também é uma maravilha, também um ato de bondade dele para com o homem, para com a sua igreja. Nós temos que entender isso. Muitos têm transformado a graça de Deus em ocasião para pecar, e eles têm tentado a Deus. Pedro fala isso aqui, porque vocês tentaram o Espírito Santo. Tentar a Deus, irmãos, sabe o que é tentar a Deus? É você saber até onde Deus vai, é testar a misericórdia de Deus, é testar até onde Deus vai ter misericórdia de você. Eu erro aqui, eu erro ali, eu erro acolá, mas Deus, ele é misericordioso, ele vai ter misericórdia de mim. Moisés deixa isso muito claro. Eles chegam na região sem água e o povo começa a cobrar Moisés: nós queremos água. E Moisés responde bem assim: porque vocês estão me afrontando, porque vocês estão tentando a Deus. Até onde Deus poderia ir? Até onde iria a misericórdia dele? Quando Cristo fala para o diabo que ele não iria pular daquele monte, porque nós não devemos tentar a Deus, é isso que ele quer dizer. Eu não posso testar a misericórdia de Deus. Eu vou pular da montanha, até onde Deus vai? Será que Deus vai me resgatar? Vai me ajudar? Eu vou pecar hoje, será que Deus vai perdoar? Isso é tentar a Deus. E essa palavra fala sobre isso também. O texto começa falando, irmãos, da realidade, da consequência de um povo que recebe o Espírito Santo. Eles ouviram, os apóstolos testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus, e toda terça-feira eu insisto com vocês, a mensagem dos apóstolos no livro de Atos é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eles pregavam isso e as pessoas criam nisso pelo Espírito Santo, e isso transformava a vida delas. E ele começa falando que elas tinham tudo em comum, eles eram um só coração. Eu não tinha mais nada meu próprio, o que era meu também era seu. E eles vendiam o que tinham para doar à igreja, não para que a igreja ficasse rica, para que os apóstolos ficassem ricos, como alguns apóstolos, falsos apóstolos de hoje em dia. Não era para isso. Eles doavam, vendiam o que tinham, doavam à igreja para ajudar os irmãos mais carentes, as viúvas, por exemplo. E naquele contexto surge José, que foi chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, filho da consolação. Barnabé era pregador, ele pregava, era levita, pregava o evangelho, e ele resolve vender um campo e doar para ajudar os irmãos, para ajudar aqueles que eram necessitados. Nós temos que ter cuidado e entender bem o que fala a palavra do Senhor a respeito dessas coisas, porque a tradição católica, às vezes pautada nos monges, ela diz
que você tem que vender tudo e dar aos pobres. E aí sim você vai ser um crente perfeito, um crente verdadeiro. Como se dependesse de você se tornar um crente perfeito, verdadeiro. Paulo fala que ainda que ele vendesse tudo que ele tinha, ainda que ele queimasse seu corpo, mesmo assim, sem amor, aquilo não teria valor nenhum. E essa passagem aqui fala sobre isso, sobre você estar preocupado com o seu exterior e não com o seu interior. Lucas, usado pelo Espírito Santo, está falando de homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos 5,5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui é a demonstração do amor de Deus. João fala na sua primeira carta que eu não posso fechar o meu coração a alguém que está necessitado e permanecer em mim o amor de Deus. Ele diz, como pode permanecer em nós o amor de Deus se nós fechamos o nosso coração a quem está necessitado? Como pode estar em nós o amor de Deus? A ele, na passagem seguinte, ele fala, portanto, irmãos, amem-se não apenas com palavras, mas verdadeiramente e com ações. De fato, amem-se, de fato, e não amem-se apenas falando, eu te amo, irmão. Não é somente isso. É estar preocupado, é ajudar, é perder para que o irmão possa ganhar. Esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus enviou ao homem com o seu Espírito Santo. Estava na igreja, aí ele fala de Barnabé, mas ele faz isso para fazer um contraste com um casal. Um casal que parece não tinha esse amor. Era um amor fingido. Naquele tempo, vejam o que ocorria, né? Todos viam aquilo e ficavam maravilhados. Poxa, as pessoas estão vendendo o que têm e dando ao outro, eu vou imitar isso aí. Isso, irmãos, não era um mandamento, nunca foi um mandamento. Deus nunca mandou você vender tudo que você tem e ficar sem nada e passar necessidade. Não é assim. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, fica bem claro isso, 2 Coríntios 8, 12, 13, ele diz, porque se existe boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Eu só posso doar o que eu tenho, e tem que ser com boa vontade. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Igualdade. Eu não preciso ter uma sobrecarga. Deus quer que haja igualdade. O que Deus quer é que eu não fique cheio e meu irmão fique vazio. Minha despensa cheia e a dele vazia, ele passando necessidade. É isso que Deus não quer. Deus quer que haja igualdade, que eu possa compartilhar realmente o que eu tenho. Então, não era preciso, não era obrigado, não era um mandamento, e Pedro fala isso a Ananias. Ananias, por que você fez isso? Por que você vendeu o que tinha? Era seu, e se vendesse, por que não ficou com o dinheiro para você? Era seu. Ninguém pediu nada a você. Mas Ananias, vendo o agir do Espírito Santo na igreja, ele começa a querer mostrar que ele também era piedoso, ele também era um cristão verdadeiro, e ele finge isso. Existe uma grande discussão se Ananias e a sua mulher eram cristãos ou falsos cristãos, mas eu creio com Matthew Henry que eles não eram cristãos, porque o texto fala que a igreja estava tomada daquele amor, fala da igreja, fala de Barnabé, mas quando chega neles é diferente, aquele amor não estava neles, o que havia neles era um amor próprio, eles queriam aparecer diante da igreja. Barnabé fez, eu vou fazer também, mas vai ser falso,
vai ser mentiroso. Não é por amor a Deus, nem por amor aos necessitados, é por amor à minha imagem diante da igreja. Eu quero, como dizem hoje, né? Eu quero sair bem na foto. É o pecado, irmãos, da hipocrisia. Você mostra ser por fora o que você não é por dentro. Você quer mostrar que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora muito, lê muito a Bíblia e ajuda os pobres, faz tanta coisa, quando na verdade não é assim. É só uma propaganda, é só uma fachada, era só uma fachada. Jesus chama a atenção para isso, ele se refere aos fariseus, aos escribas, dizia que eles eram um túmulo pintado de branco, né? Um sepulcro caiado. Por fora, bonito, você vai aqui no cemitério desses mais antigos, aqui de Natal, né? Ali do Alecrim, né? Existem túmulos que são muito bonitos, uma obra de arte, belíssimo túmulo. Mas lá dentro está cheio de ossos e de imundície, como disse Jesus, cheios de podridão. É assim, eles queriam aparentar ser o que eles não eram de verdade. Eles não estavam amando a Deus, nem estavam amando o seu próximo. E o Espírito Santo, por meio de Lucas, quer mostrar a você que você tem que ter cuidado com esse pecado que é muito comum na igreja. Nós somos enganados, irmãos, pelo nosso pecado. Ele nos engana, ele diz, olhe, dê um bom testemunho de Jesus. Dê um bom testemunho de Jesus. E deixe transparecer que você ora muito, lê muito, ajuda muito os pobres. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Faça o bem às pessoas, glorifique a Deus, é o que importa. Não esteja preocupado em mostrar o que você fez, o que você faz, faça em secreto, como disse Jesus, não é isso? Doe a sua esmola em secreto, ore em secreto, não queira demonstrar que você jejua e faz isso, aquilo, não faça isso. Isso é um grande perigo que cada um de nós corre, o perigo da hipocrisia. A hipocrisia, essa palavra diz respeito aos atores gregos. A sua máscara tinha um nome parecido com esse, hipocrisia. Um hipócrita é um ator. Ele está fingindo, meus irmãos. Ele está fingindo. Fingindo que ama a Deus, fingindo que ama o seu próximo. Você entende? É um hipócrita, é um ator, é uma interpretação. Se em nós falta alguma coisa, nós temos que orar a Deus. Senhor, me dá mais amor. Senhor, me dá mais fé, me dá mais perseverança, me dá desejo de orar, desejo de ler a Bíblia. Faça isso, mas não queira forçar, mostrar o que você não é. E Deus está mostrando aqui como Ele não aceita esse tipo de coisa na sua igreja. Ananias combina com a sua esposa que eles vão vender um terreno, mas eles vão ficar com uma parte. Começa com o pecado da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, o pecado do amor ao dinheiro. Tudo começa aí. Ficamos com uma parte, mas vamos dizer que o terreno custou essa metade aqui. E eles chegam ali, e como fez Barnabé, eles depositam aos pés de Pedro, ele, Ananias, né? Sua esposa não estava presente, mas Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz a Ananias, revela aquela mentira. Você pode se perguntar por que aquilo ocorreu naquele tempo e não ocorre hoje. Por que é que aquele homem recebeu um castigo tão pesado? E hoje eu não vejo, nós enxergamos em alguns lugares mentiras até piores do que essas, e você não vê ninguém morrendo aos pés de um pastor, não é isso? Sabe por quê? É muito fácil, o próprio contexto de Atos vai explicar. Vocês perceberam como a narrativa anterior falava dos sinais e das curas que os apóstolos faziam, como eles curavam pessoas que eram paralíticas, tinham defeitos físicos. Pronto, é a mesma lógica, é o mesmo pensamento.
Deus usou os apóstolos através da cura para dizer, para testificar que eles pregavam que o evangelho, que Jesus de Nazaré era de Deus. Aí eles curavam. Isso foi naquele tempo, nós já vimos aqui isso. Hoje não existe mais isso, não tem mais necessidade. Nós temos o cânon completo. Ali eles não tinham o Novo Testamento, ali foi o começo do cristianismo e Deus queria testemunhar com esses milagres, com esses sinais. Do mesmo modo que veio a cura para alguns, testificando o cristianismo vem de Deus, a igreja é do Senhor, do mesmo modo veio o juízo para outros. Você entendeu? É por isso que nós não vemos mais ocorrer isso, porque foi naquele contexto específico. Muito embora, hoje em dia, muitos fiquem doentes por causa do seu pecado, é o que Paulo fala quando vai tratar da Santa Ceia, não é? Lá em Coríntios, muitos estão doentes por causa do seu pecado. Mas ali o contexto era esse, era mostrar a todos o poder de Deus que estava nos apóstolos, que estava na igreja, meus irmãos. Por isso que Ananias cai morto diante de Pedro, quando Pedro diz a ele a mentira que ele tinha feito. E essa mentira, essa frase nos mostra algo muito importante, principalmente para a nossa geração, a geração que tem, às vezes, pensado nos desigrejados, né? A geração que às vezes não tem dado valor à igreja enquanto comunidade, enquanto povo de Deus. Aqueles que estão pensando que podem andar sozinhos, trilhar uma caminhada com Jesus, só Ele e Jesus, e no máximo a sua família. Porque Pedro diz aqui que eles mentiram ao Espírito Santo, depois ele fala que eles mentiram a Deus, mas se você perceber a narrativa, você vai ver que eles mentiram para a igreja. Não foi para a igreja que eles mentiram? Foi para a igreja que eles mentiram. A igreja, irmãos, ela é o corpo de Jesus Cristo. E eu digo igreja enquanto comunidade, não é você sozinho. Nós todos juntos somos o corpo de Jesus Cristo. Cristo disse que nós seríamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. E Ele não está falando que você, individualmente, não, Henrique, vai ser um comigo, como eu sou um com meu Pai. Ele está falando todos nós. Daí a mensagem bíblica insistir tanto no amor, no uns aos outros, porque nós somos um. E você não pode, você jamais poderá viver uma caminhada cristã sem os seus irmãos, sem o corpo de Cristo, sem a igreja. Não estou falando de salvação, eu estou falando de caminhada nessa vida. O Senhor quer que você caminhe com os seus irmãos. Ele mentiu para Deus, ele mentiu para o Espírito Santo, que é Deus, o texto deixa claro isso. Ele mentiu também, irmãos, para a igreja, para os irmãos. É a mesma coisa. Mentir para a igreja, enganar a igreja, fingir ser o que não é para a igreja, é o mesmo que mentir para Deus. É a mesma coisa. Eles levam o corpo de Ananias e 3 horas depois, aproximadamente, chega a sua esposa. E é dado uma chance a ela. E Pedro pergunta a ela o valor daquele terreno. E ela insiste, sim, foi esse o valor do terreno. Mas não foi. Aquele era apenas a metade do valor. E ele fala que ela também iria pagar por aquilo. E ela também morre. E também é levada para ser sepultada junto com o seu esposo. E ali, Deus, Ele dá uma grande lição para cada um de nós. Ele ensina algo muito importante para a sua igreja, meus irmãos. Ele quer a sua igreja santa. O Senhor, Ele quer a sua igreja santa. Se eu peco contra meu irmão, eu peco
contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Ele quer a sua igreja santa. Não olhe somente para a misericórdia de Deus, olhe também para o desejo dele de ver santidade na sua igreja. E sabe, irmãos, esse ato aqui foi um ato de misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus mostrou à igreja e a todos que não eram igreja e que ficaram cheios de temor. Ele mostrou a todos que a igreja é um lugar santo. A igreja não é lugar para a prática do pecado. Nós pecamos, nós somos pecadores, mas não podemos estar entregues ao pecado. Você entendeu? Eu não posso pecar de boa vontade. Eu vou mentir para Pedro. Eu não posso fazer isso. Eu vou mentir para meus irmãos e vou sustentar a mentira. Eu não posso fazer isso. O Senhor não quer isso. E aí aquele lugar, aquelas pessoas, seja da igreja ou fora da igreja, ficaram cheias de temor a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa história não é uma história triste, é uma história feliz. Porque coisa linda é uma igreja que tem temor a Deus. E coisa horrível, coisa feia é uma igreja que brinca de ser crente. Isso sim é triste. O pecado é algo triste, irmãos. É algo feio, enganar, mentir, passar a perna. É horrível. O diabo é o pai da mentira. Deus escreveu isso aqui, irmãos, essa história, na história, de fato, esses fatos aconteceram para mostrar a vocês e a mim que eu tenho que andar com temor e tremor. Esta não é uma frase do Antigo Testamento apenas, Paulo cita isso. Temos que ter temor e tremor diante de Deus. A nossa confissão de fé fala isso, que nós temos que tremer diante da palavra do Senhor. Eu não posso brincar com o pecado. A questão aqui não é ter medo de Deus, porque João fala, lá em 1 João, que se eu tenho medo, o amor não é perfeito em mim. Mas a questão aqui é ter medo de pecar contra Deus. Eu tenho que ter medo de pecar contra Deus. Porque se eu não tiver medo de pecar contra Deus, se eu não tiver temor, respeito pelo Senhor, se eu não entender que a mentira é de Satanás e Deus não tem nada a ver com ela, que o fingimento é do diabo e que Deus não tem nada a ver com isso, se eu não entender isso, eu estarei brincando com o Senhor. Eu estarei fazendo mal a mim, a minha vida, à igreja, e eu estarei ofendendo a santidade do Senhor. Eu estarei fazendo mal, eu estarei cuspindo Jesus Cristo naquela cruz. Você entende isso? Não é uma questão de legalismo, de ser fariseu, de ser legalista, de ser santarrão. Isso é engodo, irmãos, do diabo. Nós temos que andar em santidade. E isso não é ruim, isso é bom. Ruim é andar praticando as coisas que o diabo aprova. Isso é ruim. Isso sim é ruim. E Deus mostra nessa narrativa toda a seriedade que envolve a santidade do crente, a santidade da igreja. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Meus irmãos, o diabo, ele tinha lançado, ele tinha enchido o coração de Ananias. Ele tinha feito isso. Ele tinha enganado Ananias. Ele fez uma proposta a Ananias e Ananias aceitou aquela proposta. Ele fez uma proposta também a Judas e Judas aceitou aquela proposta. Ele fez uma proposta a Eva
E Eva aceitou aquela proposta. Você tem que entender, essas propostas sempre são agradáveis e deleitáveis e prazerosas. Diz o texto que Eva olhou e viu que o fruto era desejável para se comer. Toda tentação é desejável, meu querido. E lutar contra a tentação é doloroso, não é fácil. Mas você tem que pedir ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que orar e confiar que Ele pode te ajudar e Ele pode te dar forças para fugir daquele mal. Porque eu quero dizer uma coisa a você, que eu sempre digo, eu já disse aqui algumas vezes, fique bem atento a isso, porque eu vou dizer mais uma vez. O diabo, ele, para nos atacar, ele usa o pecado. Foi isso o que ele fez através de Balaão com Balaque. Eu já falei isso aqui para vocês. Balaque disse: Abraão, amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu: eu não posso, porque Deus os abençoou. Então a única saída, e Balaão diz aquilo a Balaque, porque ele era profeta de Deus, embora não tivesse caráter, a única saída era fazer o povo de Deus pecar. E Balaque, o rei Balaque, manda as prostitutas para o arraial de Israel para fazer o povo de Deus pecar. E aí sim, Deus poderia castigar o seu povo, porque Ele é justo. O pecado, irmãos, ele vem para isso, para nos fazer o mal, para não fazer mal a você e fazer mal a mim. Portanto, tenha temor do Senhor. Não espere que alguém caia aqui, não espere uma revelação miraculosa como aconteceu naquele tempo. Não espere, porque o testemunho já está na Escritura. Não espere, mas creia que Deus desaprova o pecado no meio do seu povo. Tenha cuidado com aqueles que dizem que Jesus crucificado deu a nós liberdade para pecar. Tenha cuidado com esses, porque eles não falam da parte de Deus. Esse texto está no Novo Testamento. Esse texto não está no Antigo Testamento, no tempo da lei. Porque sempre que você lê um texto da lei mais duro, as pessoas dizem: não, é porque é a lei, foi a lei. Mas aqui não é a lei. Aqui é o Evangelho. Aqui é o tempo da graça. E aqui Deus deixou claro, pela sua misericórdia para com a sua igreja, eles lá e nós aqui, Ele deixou claro que Ele não quer o pecado no meio da sua igreja. Peça graça a Deus e misericórdia para que Ele te dê um coração sincero, verdadeiro diante dEle. E para que Ele te livre das artimanhas de Satanás, do laço do passarinheiro, porque muitos têm caído nesse laço e eles não conseguem voltar, muitas vezes. Eles fecham os olhos, levantam a mão, esboçam um choro, mas no coração não existe realmente amor a Deus, arrependimento, não existe. Que Deus livre a todos nós dessa realidade, em nome de Jesus. E que Ele nos livre da hipocrisia e que nos dê um coração sincero diante dEle. E que Ele nos livre do pecado e de querer mostrar às pessoas aquilo que nós não somos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra, que pode transformar nossos corações, pode converter cada um de nós a um caminho reto, Senhor. Em nome de Jesus te peço, nos livra da hipocrisia, do fingimento, nos livra de querer buscar glória para nós, Senhor. Que possamos buscar a glória somente para Ti, Senhor.
que possamos diminuir cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém aqui esteja preocupado consigo. Meu Deus, nos faz amar verdadeiramente nossos irmãos, nos faz ser um, nos faz ter um só coração, nos faz agir, Senhor, não apenas falar, mas agir, um amor que age, um amor que socorre, que ajuda. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, assim como Barnabé, Senhor. E não permita que venhamos a cair no erro de Ananias e sua esposa, Senhor. Nos livra da hipocrisia, do fingimento, da interpretação, Senhor, de um ator. Nos livra, nos dá um coração sincero na Tua presença, porque o Teu Espírito Santo sabe, Senhor, Ele sonda os nossos corações. Não adianta tentar Te enganar, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, nos ajude a ter um amor verdadeiro por nossos irmãos, pelo nosso próximo e por Ti, Senhor. E nos ajude a ter o temor do Senhor sempre em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender que o Senhor não quer o pecado no meio do Teu povo, Senhor. Que o Senhor revela o pecado, Senhor. Que o Senhor humilha o pecador, Senhor. E que isso nos traga temor e tremor. Que nos faça andar, meu Deus, com zelo, com cuidado, Senhor, observando nossos atos, nossos pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós e enche o Teu povo de temor e tremor, como a Tua igreja primitiva tinha, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. E eu Te agradeço, Pai. Amém, Senhor.